tudo bem? Estamos seguindo a nossa jornada conhecendo a Bíblia. Hoje nós vamos conhecer o livro de 1 Samuel. 1 Samuel é um livro histórico da Bíblia, está junto com os livros históricos e ele conta então o período em que Deus vai estabelecer os reis sobre Israel. Samuel é o nome do profeta daquela época, um profeta muito importante. Então os principais personagens desse livro são Samuel, depois Saul e Davi, que vai se tornar futuramente, no livro de 2 Samuel nós vamos ver, Davi se torna o novo rei de Israel depois da morte de Saul. Então essa história começa contando a história do próprio profeta Samuel, do seu pai e da sua mãe. Sua mãe se chamava Ana, seu pai Eucana. Sua mãe não podia ter filhos, então e ela era humilhada por isso, porque o seu marido tinha 2 esposas e a outra tinha filhos e ria dela. Então ela vai no templo, em Siló, e lá havia um lugar de adoração, então ela ora chorando em silêncio, e ela tem ali um encontro com o profeta Eli, que era o profeta da época. E então Eli dá uma palavra para ela de que ela iria ter um filho, de que Deus faria esse milagre. E ela então, que não comia, que estava triste, volta para casa feliz. Nós temos no capítulo 2 o cântico de Ana. Ela volta feliz para sua casa, mesmo não estando grávida ainda. Ela volta feliz simplesmente por ter ouvido a palavra de Deus dizendo que ela teria um filho. E ela de fato engravida, nesse caminho Deus faz grandes coisas na vida dela, nós vamos ver, e dá um filho a ela. E o menino Samuel então vai ser entregue por ela para ser cuidado, e educado a partir dos 5 anos de idade. Lá nesse templo ela fez esse acordo com Deus de que ela daria o filho dela para trabalhar no templo junto com Eli, e ele é levado aos 5 anos de idade para lá. Nós vemos que a casa de Eli, que o próprio Eli e os seus 2 filhos estavam vivendo coisas erradas. Eli até me parece um homem que vivia uma vida correta, porém ele não educou bem os seus filhos. A Bíblia vai mostrar isso. E os filhos de Eli usavam do lugar de autoridade que tinham como filhos do sacerdote, como filhos do profeta, para obter benefícios. E eles faziam coisas erradas, muitas coisas erradas. Então, de certa forma, quando Deus coloca Samuel na casa de Eli, dentro do templo, quando Deus coloca Samuel ali naquele lugar, Deus estava preparando para a próxima geração uma forma de limpar toda essa sujeira que estava acontecendo. Tanto que depois Samuel vai assumir futuramente o lugar de Eli. O próprio Eli, ele repreende os seus filhos, mas ele não faz isso com dureza. Vem inclusive um profeta e diz para ele que Deus vai fazer coisas, Deus vai fazer justiça nesse caso, porque os filhos dele estavam fazendo coisas muito erradas. E inclusive no capítulo 3 nós vemos o menino Samuel já morando com Eli. Ele tem, durante a noite ele ouve uma voz que diz: Samuel, Samuel, você conhece essa história, E aí essa voz é Deus falando com ele. As primeiras vezes ele não reconhece, depois ele reconhece. Então Deus dá uma visão para Samuel, e essa visão ela é falando contra Eli e a sua família. E no outro dia Eli pergunta para ele: o que Deus te falou? E ele fala, ele diz: olha, você não agiu com sabedoria, você não corrigiu seus filhos como devia, então você vai ver a morte dos seus filhos e você mesmo vai morrer nesse mesmo dia. Deus mostra para ele que isso aconteceria em breve. Então, naqueles dias acontece uma batalha, os filhos de Israel estão em guerra contra os filisteus e eles têm uma ideia: que tal a gente ir lá e buscar a arca? A arca da aliança, aquela arca, ela estava em Siló, ela estava lá junto com Eli. E os filhos de Eli têm essa ideia, os filhos de Eli vão lá e buscam a arca e levam para a guerra. Não era para levar a arca. Deus não falou que era para levar a arca, foi uma ideia de homens. E a arca então acaba sendo roubada pelos filisteus. E aqui nos próximos capítulos, capítulos 5, 6, 7, nós vamos ver vários movimentos de coisas que aconteceram por onde essa arca ia passando, porque os filisteus levaram ela, mas eles não adoravam a Deus. Então, eles tinham outros deuses, e eles colocavam elas no templo junto com outros deuses. Por exemplo, eles colocaram ela na casa de Dagon, que era um deus que tinha uma estátua bem grande, e diz que durante a noite Deus derrubava aquela estátua e ela caía de frente para a arca. E no outro dia os filisteus iam lá e levantavam de novo a estátua e ela caía de novo. Então eles ficaram em paz. No terceiro dia ela caiu e ela se quebrou toda. Quebrou cabeça, quebrou braço, quebrou tudo.
e Deus estava querendo mostrar para eles, talvez até dar uma oportunidade de arrependimento aos filisteus, mostrando que ele era Deus. Só que ao invés de adorarem a Deus, eles mandaram embora a arca. Isso mostra para nós uma mensagem bem interessante, né? Que muitas vezes Deus derruba coisas em nossa vida, Deus derruba coisas erradas para nos mostrar que Ele é Deus e para que nós nos voltemos a Ele. Porém, às vezes nós temos um coração tão duro que isso nos faz nos afastar de Deus. Quando Deus faz cair os ídolos da nossa vida, nós devemos nos voltar para Deus, né? E confiar nele, entender que é Ele que está querendo ter a primazia em todas as coisas. E o livro, então, de 1 Samuel continua mostrando toda essa história da arca, né, nos capítulos que seguem aqui, até o capítulo 8. No capítulo 8 acontece algo muito interessante, que então o povo pede um rei para Deus. Até então eram os profetas e os juízes que guiavam o povo, e agora o povo dizia, nós queremos um rei. Só que se você for ler lá em Deuteronômio, Deus diz que ele reinaria sobre Israel. O projeto de Deus não era que Israel tivesse um rei, um governante como os outros povos, mas que eles fossem guiados pela soberania do próprio Deus, como Deus fez antes, né? Com Moisés, com Josué, Deus levantava homens que guiavam o povo com a sabedoria de Deus, buscando o conselho de Deus. E então essa era a vontade de Deus para o povo de Israel ainda nesse período, porém eles estavam rejeitando a Deus. E Deus vai falar isso para eles através de Samuel, dizendo, olha, se vocês escolherem um rei, muitas vezes ele vai ser justo, mas o filho dele talvez não seja. Ele vai cobrar impostos, ele vai pegar o melhor da terra de vocês, e ele faz uma lista de contraindicações. Tipo assim, por que não é legal ter um rei? E aí o povo diz, mesmo assim queremos um rei. Então, né, nós temos a história onde Saul acaba se encontrando com Samuel. Samuel conhece Saul numa história em que Saul perde as suas jumentas, né? E ele vai atrás das jumentas, ele não acha elas, ele procura o profeta para ver se o profeta ajuda ele a encontrar suas jumentas. Então Deus diz que este homem era um homem alto, forte, seria então o próximo rei de Israel colocado por Deus. No capítulo 10 nós vemos Samuel ungindo Saul como rei, né? E depois dessa unção, Saul vai e passa no lugar onde tem profetas e ele acaba profetizando, sendo cheio do Espírito Santo junto com os profetas, né? Até dizem, é também Saul um dos profetas? Né? Existe essa pergunta, as pessoas se faziam. E então, depois, né, Saul é escolhido como rei de Israel, depois de uma batalha contra os moabitas, onde Deus usa ele para libertar o povo desse povo opressor, né? E o povo acaba proclamando ele como rei. Ele é escolhido como rei pelo povo. O povo diz, viva o rei! Né? Deus faz uma escolha entre as tribos e o povo escolhe o povo, inclusive, e coloca ele no lugar. Tanto que depois Deus diz que ele foi eleito pelo povo. Né? Tem uma passagem que diz isso. No capítulo 12 nós vemos então Samuel tendo uma conversa com o povo de Israel, né? Onde ele pergunta, vocês têm alguma coisa contra mim? Eu fiz alguma coisa errada? Não, não fiz nada. Né? As pessoas dizem, não, nós não temos nada contra ti. Bom, então agora eu quero deixar bem claro, foram vocês que escolheram ter um rei. Deus não queria que vocês tivessem um rei, mas vocês escolheram. Então agora contem com o rei de vocês. Ele está como que lavando as mãos, dizendo, olha, vocês escolheram, agora vivam as consequências das escolhas de vocês. Acontece então uma nova guerra contra os filisteus e ali Saul, ele faz algo que Deus não gosta. Ele faz um sacrifício. E Samuel diz, cara, você não é sacerdote, você é rei. Teu papel como rei é guerrear, é organizar o povo, né? Fazer a parte política, mas a parte religiosa você não é um profeta. Porém, ele desobedece, né? Então, ele é advertido nesse momento. E depois vão acontecendo outras coisas que Saul vai, né, desobedecendo. De novo, no capítulo 15, nós vemos Saul desobedecendo o que Deus pede para ele. Que, no caso ali, né, dos Amonitas, se eu não me engano, né, do rei Agag, né, Deus tinha dito para eles, então, entrarem, derrotarem a cidade e matarem toda a família do rei, destruírem tudo, porque aquele rei, ele tinha algo terrível no seu coração, né? Ele era um rei terrível e Deus queria fazer justiça. Porém, Saul guarda o rei e fere os homens do povo, mas guarda o rei. E essa não era a vontade de Deus. Deus queria que aquele rei, que a família daquele rei não reinasse mais. Então essa desobediência, ela vai ser depois então punida, né? Deus vai dizer que retira a mão
sobre o reinado de Saul, porque Saul não obedecia a Deus. Aquilo que Deus pedia, ele não obedecia. Então Deus envia Samuel para a casa de um homem da tribo de Judá, chamado Jessé, que é o pai de Davi, e lá acontece aquela passagem em que Davi ele é ungido como rei. Ainda era rei Saul, mas Deus estava dizendo: Davi, você será futuramente rei. Aqui, entre os historiadores, se diz que Davi tinha entre 14 e 16 anos. Então eu vou acelerar um pouco para você entender, e aí então começa a contar aqui no livro de 1 Samuel a história de Davi, que é um dos personagens principais da Bíblia. Davi, ele é tipo, representação de Jesus Cristo também. Por quê? Porque ele, né, vai ter um coração segundo o coração de Deus, ele vai ver aquilo que os outros não veem, ele vai querer sempre agradar a Deus, né, e ele vai reinar conforme o reino de Deus, ele vai estabelecer o reino de Deus para o povo de Israel. Tanto que Jesus, a profecia diz que Jesus viria da família de Davi, da raiz de Jessé viria o Messias. Então em Davi havia uma bênção especial de Deus, né? E ele é ungido entre 14 e 16 anos de idade, mas ele só vai se tornar rei aos 30 anos. E o restante do livro de 1 Samuel vai contar essa história, que é a relação entre Davi e Saul. Porque aqui acontece um episódio logo depois disso, em que há uma guerra com os filisteus e existia um gigante chamado Golias, e todos tinham medo de lutar com ele. E Davi, sendo um jovem, 16 anos, sei lá, bem jovem aqui, ele vai para lá para levar comida para os irmãos, ele vê a cena e ele acaba lutando contra o gigante. Ele não aceita as armaduras de Saul, mas ele vai com a sua pedrinha e a sua funda, e então ele luta essa guerra e ele acaba derrotando o gigante, sozinho, com uma pedrinha do ribeiro, que ele atira com a funda bem na fronte e acaba derrotando o gigante. Então ele ganha fama e ele é convidado pelo rei para ir para o palácio para lutar junto com o rei no seu exército, né? Então Saul começa a ter ciúmes de Davi, porque o povo começa a cantar dizendo que Davi era muito mais vitorioso do que Saul, né? Então começa uma história toda. O filho de Saul, que seria o herdeiro do trono, chamado Jonatas, que era um guerreiro também, ele acaba fazendo uma amizade com Davi. Mas uma amizade tão profunda que diz que a alma dele se ligou. E ele, inclusive, ele troca suas vestes com as vestes de Davi. Ele faz um pacto. Ele diz: eu troco de lugar contigo. Sabe, ele era o herdeiro do trono. Mas ele vai defender Davi e depois ele morre. E Davi vai assumir o lugar dele e do pai dele. Então é interessante que essa relação de Jonatas com Davi também representa o que Jesus faz por nós, porque Jesus troca as vestes conosco, nossas vestes sujas por vestes limpas que são dele, e Jesus também nos dá, por meio da sua morte, um lugar de reino, onde nós reinamos com ele nos lugares celestiais. Jonatas, ele é um tipo, ele representa aqui algo que vai acontecer depois por meio de Jesus Cristo, por meio do sacrifício do Senhor Jesus. Jonatas tinha um coração muito bom, ao contrário do seu pai Saul, que inclusive era atormentado por demônios, né? Então Davi se casa com uma das filhas do rei Saul, que é Mical, e então começa uma perseguição. Nós vamos ver aqui, contra Davi. No capítulo 21 nós vemos que Davi tem que fugir do palácio e começa uma fuga no deserto. Davi começa a fugir e onde ele encontra refúgio, Saul vai lá e mata todo mundo que ajuda Davi. Várias vezes Saul faz isso. Saul acaba matando o próprio povo de Israel, muitas pessoas, inclusive sacerdotes, inclusive os sacerdotes, por exemplo, de Nob, ele acaba matando todos, e aqui então Davi acaba indo para o deserto, e lá no deserto Deus vai juntando homens com Davi. Homens de bom coração que veem que Davi tem algo de Deus. Deus acaba levando esses homens para o deserto. E lá no deserto Davi forma um pequeno exército. Mesmo sem querer, mesmo sem fazer esforço para isso. Isso acontece lá no deserto. Ele faz amigos, homens que vão sendo enviados para lá. E para viverem, eles acabam trabalhando, fazendo segurança para as fazendas que tem ali naquela região. E então ele faz segurança para essas fazendas. Ele inclusive pede então que os fazendeiros ajudem ele quando tem a colheita, quando tem o gado, dando uma parte do gado, uma parte da colheita, para eles fazerem a guarda daquele lugar. E ali nós vemos a história de um homem, chamado Nabal, que ele se nega a pagar Davi e os seus soldados. Ele diz: o que eu tenho com Davi e com os seus soldados? E aí então a mulher dele, chamada Abigail, ela é sábia e ela manda o pagamento.
E depois acaba acontecendo que Davi acaba casando com esta mulher Abigail, porque ela fica viúva, seu marido morre, ele tem ali, ao que dá a entender, um ataque cardíaco, ele morre e Davi acaba casando com Abigail, que é uma mulher sábia, uma mulher de Deus, né? Davi acaba casando com ela e você vai ver que constrói um relacionamento ali no deserto, enquanto a filha de Saul havia abandonado ele e deixado ele sozinho nessa fuga. Nós percebemos aqui então uma série de acontecimentos no final do livro, onde acontece a morte de Saul, né? Saul então fazendo essa busca por Davi, Saul vai de mal a pior, e no final nós vemos que Saul acaba tendo uma morte bem trágica, bem triste numa batalha, né? Uma morte muito triste numa batalha, e o próprio Davi, né? O próprio Davi acaba ficando triste com o que acontece, né? Muitas coisas aqui erradas acontecem. Por exemplo, Saul vai consultar um médium pedindo para falar com o espírito de Samuel que já estava morto. Então tem várias coisas erradas que Saul fez nesse caminho, né? E então nós vemos no final desse livro, né, a derrota de Saul. Saul é morto. Então o livro termina com a morte de Saul. Não há mais rei em Israel. E no livro de 2 Samuel nós vamos ver quando Davi então se torna rei. O interessante também é que no deserto Davi teve 2 vezes chance de matar Saul, mas ele não fez uso da oportunidade que ele teve. Pelo contrário, ele sempre dizia: eu não vou tocar no ungido do Senhor. Mesmo Saul fazendo muitas coisas erradas, Davi não tocou nele, Davi não fez nenhum mal, Davi apenas fugia. Davi não fazia o mal contra Saul. Ele dizia que Deus faça o que é justo. Isso também nos ensina como nós devemos lutar as nossas lutas. Quem luta por nós é Deus. A nossa batalha não é nossa, ela é de Deus. É Deus que nos dá a força e a sabedoria, e é Deus também que nos vinga. A vingança não é nossa, né? Quem deve fazer justiça não somos nós devemos perdoar. Inclusive, Davi lamentou a morte de Saul. Veja quanto amor Davi tinha para Saul, que fazia tanto mal para ele. Então essa história nos traz muitas lições, que tenhamos um coração como o coração de Davi. Uma outra coisa interessante, nós vamos ver lá no livro de Salmos, é que Davi escreveu muitos salmos. E a maioria dos salmos de Davi foi escrito nessa época em que ele era pastor de ovelha ou que ele estava no deserto fugindo de Saul. Então as experiências ruins que Davi teve deram a ele muitas condições para ele se aproximar de Deus, e ele usava disso para cantar louvores, para adorar a Deus, porque os salmos são músicas que Davi cantava com a sua harpa, adorando a Deus, ou chorando, ou pedindo, ou clamando na presença de Deus. Ok? Vamos aprender mais com o livro de 1 Samuel.